Bom dia, meus amores, bom dia. Gente, olha que mancha horrível na minha perna. Meti a perna na barraca da feira, literalmente, foi mesmo, gente, na barraca da feira. Que horror. Vamos lá. Eu estava aqui refletindo, né, ontem, bateu aquela bad, né, sabe quando bate aquela bad bem aquariana? Que você pensa assim, caramba, queria tanto que alguém me trouxesse café na cama, queria tanto que alguém preparasse um almoço, ou de repente me levasse para almoçar. Enfim, né, a gente pensa tanta coisa, a gente quer tanta coisa, mas antes de querer a gente não pensa nas consequências, né? Coisas simples hoje em dia viraram meio que um sacrifício. Antigamente, acho que na nossa ideia, na nossa concepção, algumas coisas seriam normais para nós mulheres, né? O que é alguns cuidados, é algum tipo de atenção, da família, enfim, né? De quem aí tem um companheiro ou namora, enfim. E aí bateu aquela bad, né? Eu morta de cólica, muito cansada, louca para que alguém trouxesse um café da manhã para mim, um almocinho. Aí bate aquela revolta, aquele negócio, fala, caramba, né, meu? Se você não faz, você também não tem. Mas minha vida sempre foi essa, né? Essa independência, essa luta, sempre eu fazendo tudo por mim mesma. E foi eu que quis, a verdade é essa, fui eu que escolhi. E alguns dias do mês, né, que são os dias de princesa, bate essa revoltinha aí. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu conversei com o mestre criador e agradeci a ele, né, pela minha saúde, que esses momentinhos são só uns momentinhos mesmo, que é normal, né, do nosso ciclo feminino e depois passa. Mas eu agradeci muito a ele pela saúde, pela coragem, pela garra que eu tenho, em lutar por tudo aquilo que eu quero e em poder cuidar de mim, né, em poder ter autonomia para cuidar de mim mesma. E em contrapartida, abri o TikTok. E ao abrir o TikTok, tava lá um vídeo, né, do cantor latino, falando horrores lá pra mulher dele, pra sogra. E ele falando, né, vocês mulheres são uma bosta. E aquilo ficou na minha cabeça. E de fato, pros homens, nós mulheres somos uma bosta. E é isso mesmo. E eles também são uma bosta pra gente. É pena que ainda tem muita mulher que idolatra homem e que acha que precisa de homem para viver, para sobreviver, para ser feliz, quando na verdade, nós precisamos de nós, né? Porque enquanto muitas mulheres estão perdendo a vida, sendo espancadas, como aquela outra também aqui de São Paulo, que foi espancada pelo próprio marido com um taco de beisebol. O rosto da moça tá deformado. As fotos do casamento são lindas. É um cara que para a sociedade ou para o mundo feminino seria um sonho. Homem branco da sociedade, empresário, bem-sucedido, e tá ali a mulher toda fudida. A verdade é essa. A mulher tá fudida. Levou uma surra do homem e não sei como não morreu. Então, eu hoje, novamente, assim como ontem, anteontem, elevo meus pensamentos ao mestre, a todos os meus protetores, a minha pombagira, ao meu Exu e agradeço. Obrigado por essa solitude. Não tem problema. Eu vou levantar, vou lavar a louça,
arrumar minha casa, vou fazer uma bela feijoada, que hoje meu filho vem comemorar o aniversário aqui comigo, traz meus netinhos. E, gente, não tem vida melhor do que essa, te juro, te juro. Vamos sempre pedir por saúde e paz. Eu sempre falo saúde e paz. O resto a gente trabalha, consegue. Às vezes a gente tem perda, dificuldade, mas acaba superando. Mas vou falar para vocês, ter saúde, autonomia, poder cuidar de si mesmo, ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio lar, a sua paz, o seu silêncio. Um domingo de manhã você acordar e essa calma, esse silêncio, sem ninguém para perturbar, sem ninguém para, como diz o povo, comer o teu juízo ou para te desrespeitar. Enfim, não tem coisa melhor do que isso. Não tô dizendo que todas as pessoas são iguais, mas a gente sabe, né, que os homens gostam dos homens, né? Hoje tem vários vídeos, até a própria psicologia fala sobre isso, gente. Que homens gostam de homens, dos amigos, dos parceiros, eles se abraçam, eles declaram amor um pelo outro, são parceiros, um ajuda o outro, um encobre o outro. Agora, nós mulheres é que deveríamos, né, ter consciência de que devíamos ser também amigas de verdade uma das outras e não tão competitivas, né, e críticas como tá acontecendo hoje em dia, porque hoje em dia os homens amam os homens, as mulheres se odeiam e fica todo mundo na mesma bosta. Então, quem tá aí na ilusão de que para melhorar a vida, para ser feliz, precisa de alguém, tudo bem. Se você encontrar alguém que seja legal, perfeito, viva momentos, mas não se baseie nisso e não seja tão dependente emocional de alguém a ponto de permitir que esse alguém faça de você uma bosta, como o latino fala ali naquele vídeo com a mulher dele, com a sogra dele. Eu desejo para vocês um ótimo domingo, de muita paz. Se tiver uma comida farta, beleza. Se tiver um feijão com farinha, beleza também. Agradeça da mesma forma. O importante é ter a saúde e a paz na tua vida, tranquilidade, sem ninguém para te diminuir, sem ninguém para te judiar ou sem ninguém para tirar essa paz deliciosa de um domingo de manhã. Beijo no coração de vocês. Bom dia, meus amores. Bom dia. Gente, olha que mancha horrível na minha perna. Meti a perna na barraca da feira, literalmente. Foi mesmo, gente, na barraca da feira. Que horror. Vamos lá. Eu estava aqui refletindo, né? Ontem, bateu aquela bad, né? Sabe quando bate aquela bad bem aquariana? Que você pensa assim, caramba, queria tanto que alguém me trouxesse café na cama. Queria tanto que alguém preparasse um almoço. Ou de repente me levasse para almoçar. Enfim, né? A gente pensa tanta coisa, a gente quer tanta coisa, mas antes de querer, a gente não pensa nas consequências, né? Coisas simples hoje em dia viraram meio que um sacrifício. Antigamente, acho que na nossa ideia, na nossa concepção, algumas coisas seriam normais para nós mulheres, né? O que é alguns cuidados, algum tipo de atenção, da família, enfim, né? De quem aí tem um companheiro ou namora, enfim. E aí bateu aquela bad, né?
eu morta de cólica, muito cansada, louca para que alguém trouxesse um café da manhã para mim, um almocinho. Aí bate aquela revolta, aquele negócio, fala, caramba, né, meu? Se você não faz, você também não tem. Mas minha vida sempre foi essa, né? Essa independência, essa luta, sempre eu fazendo tudo por mim mesma. E foi eu que quis, a verdade é essa, fui eu que escolhi. E alguns dias do mês, né, que são os dias de princesa, bate essa revoltinha aí. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu conversei com o mestre criador e agradeci a ele, né, pela minha saúde, que esses momentinhos são só uns momentinhos mesmo, que é normal, né, do nosso ciclo feminino e depois passa. Mas eu agradeci muito a ele pela saúde, pela coragem, pela garra que eu tenho em lutar por tudo aquilo que eu quero e em poder cuidar de mim, né, em poder ter autonomia para cuidar de mim mesma. E em contrapartida, abri o TikTok. E ao abrir o TikTok, tava lá um vídeo, né, do cantor latino, falando horrores lá pra mulher dele, pra sogra. E ele falando, né, vocês mulheres são uma bosta. E aquilo ficou na minha cabeça. E de fato, pros homens, nós mulheres somos uma bosta. E é isso mesmo. E eles também são uma bosta pra gente. É pena que ainda tem muita mulher que idolatra homem e que acha que precisa de homem para viver, para sobreviver, para ser feliz, quando na verdade, nós precisamos de nós, né? Porque enquanto muitas mulheres estão perdendo a vida, sendo espancadas, como aquela outra também aqui de São Paulo, que foi espancada pelo próprio marido com um taco de beisebol. O rosto da moça tá deformado. As fotos do casamento são lindas. É um cara que para a sociedade ou para o mundo feminino seria um sonho. Homem branco da sociedade, empresário, bem-sucedido, e tá ali a mulher toda fudida, a verdade é essa. A mulher tá fudida. Levou uma surra do homem e não sei como não morreu. Então, eu hoje, novamente, assim como ontem, anteontem, elevo meus pensamentos ao mestre, a todos os meus protetores, a minha pombagira, ao meu Exu e agradeço. Obrigado por essa solitude. Não tem problema. Eu vou levantar, vou lavar a louça, arrumar a minha casa, vou fazer uma bela feijoada, que hoje meu filho vem comemorar o aniversário aqui comigo, traz meus netinhos. E, gente, não tem vida melhor do que essa, te juro, te juro. Vamos sempre pedir por saúde e paz. Eu sempre falo saúde e paz. O resto a gente trabalha, consegue. Às vezes a gente tem perda, dificuldade, mas acaba superando. Mas eu vou falar para vocês, ter saúde, autonomia, poder cuidar de si mesmo, ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio lar, a sua paz, o seu silêncio. Um domingo de manhã você acordar e essa calma, esse silêncio, sem ninguém para perturbar, sem ninguém para, como diz o povo, comer o teu juízo ou para te desrespeitar. Enfim, não tem coisa melhor do que isso. Não tô dizendo que todas as pessoas são iguais, mas a gente sabe, né, que os homens gostam dos homens, né? Hoje tem vários vídeos, até a própria psicologia fala sobre isso, gente. Que homens gostam de homens, dos amigos, dos parceiros, eles se abraçam,
eles declaram amor um pelo outro, são parceiros, um ajuda o outro, um encobre o outro. Agora, nós mulheres é que deveríamos, né, ter consciência de que devíamos ser também amigas de verdade uma das outras e não tão competitivas, né, e críticas como tá acontecendo hoje em dia, porque hoje em dia os homens amam os homens, as mulheres se odeiam e fica todo mundo na mesma bosta. Então, quem tá aí na ilusão de que para melhorar a vida, para ser feliz, precisa de alguém, tudo bem. Se você encontrar alguém que seja legal, perfeito, viva momentos, mas não se baseie nisso e não seja tão dependente emocional de alguém a ponto de permitir que esse alguém faça de você uma bosta, como o latino fala ali naquele vídeo com a mulher dele, com a sogra dele. Eu desejo para vocês um ótimo domingo, de muita paz. Se tiver uma comida farta, beleza. Se tiver um feijão com farinha, beleza também. Agradeça da mesma forma. O importante é ter a saúde e a paz na tua vida, tranquilidade, sem ninguém para te diminuir, sem ninguém para te judiar ou sem ninguém para tirar essa paz deliciosa de um domingo de manhã. Beijo no coração de vocês.